Fala galera, aqui quem fala é o Manuel e hoje estamos em mais um InseCast. Eu tô aqui com o meu querido Eduardo. Olá, pessoal. Hoje a gente está com um convidado especial, tá? Então, vamos apresentar ele? Vamos, antes disso, só dar aqui uma breve apresentação, que o cara é o fera da tecnologia, o cara entende muito de finanças, o cara, ele é o brabo aqui da empresa, é o nosso gerente de projetos. Pode entrar, ou no caso, já tá aqui, Otniel Amorim. E aí, pessoal? Tudo bem? Pô, estamos aí, contem comigo para servir. Pois mas para começar, cara, a gente queria entender quem é o Otniel, de onde é que você vem, o que é que você faz. Eu falei aqui gerente de projeto, mas o que é o gerente de projeto? Conta pra gente como é que é toda essa situação aí. Bom, primeiro obrigado aí, né, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre minha trajetória. Falando quem eu sou, da onde eu venho. Eu sou filho e neto de produtores rurais. Acho que cheguei aqui no Ceará também, acho que faz sentido eu falar que eu sou neto de pastores também. Então, visto o ecossistema que nós estamos aqui, né, de cristãos, então acho que tem muita coincidência divina o fato de eu ter vindo para cá, sabendo que eu estou rodeado de servos de Deus também, né? Então, e aí eu cresci em São Paulo, apesar de ser filho e neto de produtores, não cresci dentro da roça, passei uma pequena parte da minha infância, né, junto com os meus avós por parte de mãe. E logo ali, início dos anos 2000, eu fui para São Paulo, então me criei lá. Então foi uma infância aí na Cidade de Pedra, né? E agora eu estou aqui em Juazeiro, já estou adaptado, né? Já me sinto um local aqui, praticamente fui muito bem recebido, diga-se de passagem. E trabalhando com tecnologia, né? Com gestão de produtos, olhando muito para negócio, com gestão de processos, que é algo que eu gosto muito de fazer também. Pô, cara, o que eu achei massa é que tu tem uma história que vem do campo, né? Tu tem uma história que vem do produtor rural e aí, do nada, pá, o cara da tecnologia. Como é que foi esse pulo? Legal isso, né? Acho que até quando a gente fala de famílias que vêm do campo, eu cresci em São Paulo, eu não sou um exclusivo em relação a isso. Acho que faz sentido abrir um parênteses aqui. Eu estudei um pouco sobre isso no agro, sobre períodos de seca que houve no Nordeste, né? Então, assim, acho que parte da minha família acabou pegando esse êxodo pro Sudeste, visto a seca que teve ali no final dos anos 80 e nos anos 90, né? Então, o meu pai, ele vem de uma região onde era muito forte para feijão, na época era assim, uma das principais regiões de feijão do país. Uma terra muito fértil, mas plantava-se muito feijão lá, aquela terra que você plantar nasce, de hortifruti, milho, cavou poço, você tem muita diversidade também para piscicultura. Hoje o pessoal também, através de muita técnica, tem criado gado leiteiro também. Só que meu pai cresceu numa situação em que a seca e a falta de informação também era muito forte. Então, primeira coisa que uma pessoa daquela época tinha de, vamos dizer assim, né, instintivo, cara, eu preciso ir para um lugar que vai me dar um sustento, que eu vou conseguir ganhar uma grana. E meu pai passou a ser um desses que fez o êxodo rural para o Sudeste, né? Então, é engraçado que meu pai acho que foi para o Sudeste com a mentalidade, né? Eu vou para São Paulo fazer dinheiro e em algum momento eu vou voltar para cá. E foi o que ele fez. Então, bem na pandemia ali, ele foi um cara que, graças a Deus, bem sucedido lá em São Paulo. E na primeira oportunidade que ele teve na pandemia, vendeu tudo que tinha lá e comprou terra onde ele cresceu, onde ele nasceu, vizinho dos meus avós por parte de mãe. E voltou numa outra realidade, né? Hoje, se você olha para o Nordeste, acho que faz sentido trazer isso aqui também. Eu não falo nem só de Sudeste, sabe? Questão de preconceito, mas acho que até as pessoas que estão aqui ainda têm uma mentalidade de escassez pro Nordeste, né, cara? E eu falo que se meu pai foi para lá e com a graça de Deus, aonde ele cavou poço saiu água, né? Então assim, diante disso ele conseguiu com conhecimento de irrigação, com conhecimento do manejo de gado, cara, tá prosperando lá. Então uma das coisas que é muito forte pra gente é que o povo sofre por falta de conhecimento, né? Então meu pai ele voltou para a terra dele com conhecimento, com provisão, cara, assim é que é fogo na palha, né? Então a coisa começou a prosperar de uma maneira que o pessoal que via ele antes vê hoje prosperando no agro.
é algo muito interessante. Então a gente carrega um pouco dessa trajetória, né? Eu diria que eu só fui ter essa identidade firmada de filho e neto de agricultor quando eu entrei na área de tecnologia. Que aí talvez a gente entre aqui falando um pouco da minha carreira profissional, que a primeira startup que eu trabalhei foi uma startup de agro. Essa startup chamava anteriormente AD Agro, né, o Azinho do agro, e hoje ela chama SET com 2 T's. E eles estavam começando, eram 2 times, um time de cientistas e um time de engenharia de software. E eu entrei com foco em fazer a parte do Product Owner, né? Então, basicamente, eu era um cara que fazia gestão de projetos e de demandas que vinha do time de ciência e do time de engenharia de tecnologia. E aí, o que eles faziam? Os caras, eles analisavam um talhão de terra com inteligência artificial. Então, eles pegavam dados de satélites, que são dados públicos, pegavam esses dados, clusterizavam numa inteligência artificial, então você conseguia ter previsibilidade de quando que esse produtor colheu, se ele começou a colher, se ele não começou por quê, você já começa a fazer pergunta, se ele colheu quantos metros ou quantos hectares de talhão ele já colheu, se passou do período da safra ali de início de colheita, se ele não colheu, você já começa ali a fazer perguntas, e todos esses dados eram entregues para analistas de crédito. Então, ali 2021, cara, tava começando a ter essa demanda de análise de crédito pro agro, que ainda é uma demanda muito forte, né? Os produtores, cara, grandes produtores ainda é muito incipiente para o cara conseguir entregar dados para análise de crédito, né? Para reduzir o risco do crédito pro produtor em relação ao banco. E eu lembro que assim, foi uma experiência incrível, cara, porque eu lembro que a gente fechou uma POC, que é uma prova de conceito, com uma grande empresa do setor de soja patenteada, né? Então, a indústria que produz a soja ali. E eles tinham um desafio gigantesco, que é você entrar numa grande fazenda de soja para identificar se o produtor não estava plantando soja pirata, por exemplo. Porque imagina que, vou colocar aqui numa síntese simples, né? Imagina um remédio genérico e um remédio que não sei qual que é o nome, é original ali, né? Tá. Então, a soja ela é a mesma coisa. Você desenvolve a biotecnologia ou a nanotecnologia de uma maneira que a soja ela vai produzir melhor, ela vai ser mais resistente à seca, então você vai ter mais nutrientes e tal. E a Bayer é uma das empresas que estuda isso num nível de nanotecnologia. Então, quando ela desenvolve essa soja e ela vende para o mercado, é uma soja Bayer. Da mesma coisa, você vai lá, vou comprar um remédio da CIMED lá. Manipulada, né? Então assim, e aí naturalmente tem os piratas, que é aquilo que o cara vende uma soja que não tem uma nanotecnologia, só que ele vai vender como soja Bayer e do preço que é uma soja Bayer que não deveria. Isso é um grande desafio, né? E essa empresa, eles precisavam fazer auditoria para entender se o produtor não estava plantando no meio daquele milhares de hectares, a gente está falando assim de uma fazenda gigantesca, se não tinha no meio disso soja pirata. Imagina que para você fazer essa auditoria presencial, cara, assim, 200 pessoas, eles pegam estagiário do agro, coloca dentro da fazenda, pro cara fazer, cara, talhão por talhão, a auditoria de soja pirata. Já teve algum caso de acharem algum? Ah, sempre tem, sempre tem. E assim, é interessante, né, porque, pô, você vai lá pro interior do Mato Grosso, numa fazenda de milhares de hectares, que naturalmente está falando de um grupo de fazendas que é super influente. Então você entrar na fazenda desse fazendeiro para fazer uma auditoria não é um negócio muito agradável, né? Sem contar os riscos, vamos dizer assim, né? Pô, você encontrar sei lá, um javali, um capataz da fazenda. Então, assim, sempre tem uma gestão de risco ali de pessoas interessante para esse mercado. E sem contar que é uma operação onerosa, né, meu? Pô, imagina, você tem que colocar 80 pessoas numa fazenda, aí você tem que pagar almoço, você tem que pagar transporte e tal. Cobrir uma área haja tempo. Meu irmão, então assim, e aí eu participei dessa POC, né, que é a prova de conceito. Cara, a prova de conceito foi acima de R$1 milhão. E por quê? A tecnologia que a gente estava desenvolvendo ali, com a análise do talhão via satélite, você não precisava mandar mais ninguém. Então imagina que uma empresa que gastava talvez milhares de reais aí para enviar 80, 200 pessoas numa fazenda, com os dados do talhão, né, que você pegava a geolocalização, você já conseguia analisar, a inteligência artificial já estava chegando num nível que ela conseguia identificar soja e conseguia identificar o que era soja, o que era algodão,
principalmente soja e algodão. Aqui no Mato Grosso a gente estava analisando muito talhão de soja e de algodão. Então a gente começou a criar hipóteses. Pô, se ela já está identificando a diferença de soja e algodão, para a gente identificar se dentro da soja tem uma soja pirata ou original, já não é um... tá próximo. Então a gente desenvolveu uma POC com essa empresa justamente para isso. A gente começou a trabalhar dados nessa IA para que ela começasse a desenvolver sementes de algodão pirata, soja pirata. Então, assim, foi um aprendizado gigantesco, assim, sabe? Em nível de complexidade, em gestão de pessoas também, né? Porque o gestor de produto trabalha muito com isso, né? Alinhamento de expectativas, tempo de entrega, então resposta para investidor. Então, era uma startup, e no início ainda, apesar de ter um investimento pesadíssimo, tinha métricas a serem entregues. E foi a minha primeira startup. E ali, trazendo ali o fio da meada, né? Porque me acendeu muito a identidade de filho e neto de agricultor. O CEO da empresa, né, da startup na época, ele é, acho que, a terceira ou quarta geração de produtores de soja no Brasil. E toda vez que ele entrava num board de reunião e a gente tava lá e tal, cara, a primeira coisa que ele falava, eu sou filho e neto de produtores. Eu falei assim, pô, eu também sou, mas nunca vi quem falando isso, né, velho? Tipo, nunca pra mim foi pô, ser filho e neto de produtor, pra mim, cara, pô, normal. Só que ele não, ele tinha uma aura, né, cara? Tipo, não, eu vim do agro, eu sou filho e neto de produtor. E aquilo ali começou, eu falei, cara, depois de um tempo eu comecei a, pegando todo esse contexto, né, de, pô, de onde meu pai saiu, quem são os meus avós por parte de mãe também, faz com que hoje eu também tenha essa identidade do agro aí firmada, né, tá no sangue. Cara, muito massa. E assim, tu passou um pouco pelo que tu fazia ou qual é o trabalho do gestor de projeto, do gerente de projeto. Que é esse trabalho basicamente de gerenciar para o projeto funcionar, né? Correto. Como é que é a minúcia desse trabalho? Boa, interessante, cara. Acho que eu vou falar um pouco sobre isso e às vezes é difícil explicar isso quando alguém pergunta, né? Ah, eu sou gestor de produtos. Então, para quem não é da área de tecnologia, pô, gestor de produtos, você pode pensar, cara, sei lá, ele gerencia o quê? Que produto que é esse? É um tênis? É um produto... Então, é algo fica meio vago, né? Eu acho que eu vou falar um pouco de como que eu entrei na área, que eu acho que vai ser interessante isso também. E isso vai sintetizar qual que é o trabalho de um gestor de produtos, principalmente na área de tecnologia, mas que não se resume só a isso. Eu descobri a área de produtos foi em 2017. Eu era atleta de jiu-jitsu e wrestling. O wrestling é luta olímpica, lá em São Paulo, eu era atleta do Centro Olímpico. E em 2017 eu não consegui ir para fora do país. Então, a minha geração de atletas, o 2017 foi o ano que quem não tinha ido antes, em 2012, foi em 2017. E os principais países que a galera tava indo era Dubai, Emirados Árabes ou Estados O Unidos. Canadá tava forte também, eu lembro, né? Canadá também, Canadá é bem Canadá. forte. Canadá, a galera ia para aprender inglês, né? Então, assim, é uma porta de entrada para quem não consegue visto, né? Então, os Estados Unidos era sempre mais difícil conseguir visto, eu ia pro Canadá. E eu acabei não conseguindo ir. E aí eu, cara, já tava numa fase, eu falei, putz, meu, eu vou ter que ganhar dinheiro, isso aqui não tá dando uma grana. Tava no terceiro semestre da faculdade com bolsa, eu escolhi educação física na época. Assim, inicialmente foi legal, mas eu vi que não era um negócio que, putz, eu não vou conseguir, vamos dizer assim, expandir conhecimento na educação física. Então, era bolsa atleta na faculdade. E eu não estava feliz, e aí eu falei assim, putz, eu vou ir para a área de tecnologia. Isso porque eu me formei técnico em engenharia de automação no ensino médio. Então, eu tive uma educação básica muito forte, muito boa, né? No ensino médio, os professores suplentes da USP eram os meus professores. Então, professor de química, física, matemática, eu tinha, cara, os melhores professores de São Paulo, um dos melhores colégios técnicos de São Paulo. E aquilo ali, pô, eu tive uma educação legal. Em 2017, eu comecei a olhar para um lado, olhar para o outro. Eu falei assim, não tem nada que me atrai que vai me fazer ganhar dinheiro. E aí eu, pô, vou para tecnologia. E aí o que eu fiz? Eu já conhecia uma fundação, chama Fundação Estudar. É uma fundação que ela é gerida há muitos anos, né? E quem fundou ela foi o Jorge Paulo Lema, que é o fundador da Ambev. Tem o Beto Sicupira e o Marcel Teles, né? Que é o grupo 3G. E lá eles têm um modus operandi que é assim, você manda uma carta para eles
Aí, a depender do nível de bolsa que você quer, né? Tem uma galera que manda carta para bolsa em graduação nos Estados Unidos, ou até mesmo bolsa de pós-graduação e mestrado nos Estados Unidos. Geralmente é para fora do país, né? Eles patrocinam, então pagam, cara, a bolsa com infra, com tudo, né? Pra galera se preparar. E tem outros programas, né? Que não necessariamente são graduações. E eu descobri que tinha um programa que você fica 3 dias imerso numa fazenda, onde você vai ter uma série de conteúdos de autoconhecimento, inteligência emocional, liderança, soft skills, que é desenvolvimento comportamental. Assim, o cara te dá um banho de loja para, cara, você ir pro mercado ou ir pra graduação. Eu mandei uma carta, né? Falei, ó, pô, eu sou fulano, sou atleta, me formei em técnico em engenharia de automação, tal. Mandei, cara, depois de uns dias veio a resposta, ó, você foi selecionado, a gente vai te colocar num programa que é assim tal, você vai ficar numa fazenda, tudo pago, você só tem que chegar em tal horário para entrar no ônibus e a estadia com café da manhã, almoço, tudo pago. Para minha surpresa, quando eu cheguei lá, a turma que foi selecionada era uma galera que estava vindo de fora do país, mais necessariamente em Boston, que é onde está as principais, MIT, Harvard, tinha uma galera que estava vindo da Duke University também, e mais algumas que estavam de pós-graduação. Então, essa turma que tá vindo era a galera que tinha acabado de se formar em graduação nos Estados Unidos e tinham feito mestrado também. Então, tipo, cara, eram os crânios, tipo, a nata de crânio do Brasil tava ali. Eu lembro que até hoje, assim, eu não me esqueço. Tinha uma menina dessa turma que ela tinha acabado de inventar um antídoto pra dengue, que é tipo um adesivo. Cara, isso tá na internet, vocês pesquisem aí. Ela tinha menina, jovem, cria antídoto pra dengue. É um adesivo que você coloca aqui no ombro e naturalmente as proteínas que tá ali, o remédio que tá ali, faz com que você consiga ser curado da dengue. Então ali 2017 e tal, sempre tinha esse surto, né, no Brasil de dengue e tal. Essa menina foi, acho que, o MIT Under 35, né, que é quem consegue ser ranqueado no MIT abaixo dos 35 anos, saiu na forma. Cara, ela tava na mesma turma que eu, na mesma mesa, fora outros crânios que estavam ali. E eu, cara, não tinha feito a graduação, máximo com técnico de engenharia de automação. Só que assim, cara, num nível que assim, a galera. Aí foi ali que foi um destravar pra mim, né? Porque eu tava falando com, por exemplo, um cara que era consultor da Baincom, que é uma das principais consultorias do mundo. Meu, o cara é super humilde. Tipo, queria saber da minha história, queria saber quem eu era, da onde que eu vim, o que que eu fazia. Né? Então, foi até engraçado que esse cara mesmo, ele não é um cara muito, vamos dizer, não era um cara muito atlético. Aí ele falou assim, pô, meu, se eu soubesse lutar jiu-jitsu que nem você, eu tinha conseguido bolsa lá em Harvard. Pô, o cara pagou full. Entendeu? Então, assim, ali eu falei, ali eu me senti, assim, acolhido e, cara, eu tive um rapport muito forte com a galera, apesar de estar extremamente perdido, né? Pô, não sabia o que eu ia fazer. E aí, acho que, cara, no terceiro dia, acho que a última dinâmica, tinha uma dinâmica lá que você fazia um storytelling da sua vida que você montou durante o final de semana. E a galera te dava feedbacks e tal. Falei assim, e aí teve uma galera que falou assim, meu, você consegue conversar em nível de profundidade, guardar as devidas proporções sobre qualquer coisa. Acho que você deveria ir para a área de produtos. Pum, aí eu começo a entender a área. E eu falei, mas pô, o que que é isso? O que que é? A mesma pergunta que você me fez agora, eu pergunto, pô, o que que é a área de produtos? Em 2017 e 2018, o gestor de produtos no Brasil não era uma atividade muito conhecida. Porque na área do software, quem fazia esse papel era o gerente de projetos. Que aí tem uma diferença considerável, o gerente de projetos e o gerente de produtos. E lá fora já era um negócio muito consolidado, já existia a cultura de produto, de inovação, etc. Bom, feita essa introdução de como descobrir a área de produtos, o que que faz o gestor de produtos? A gente sintetiza problema de negócio para aí sim desenvolver uma tecnologia. Se você for olhar um modelo tradicional de desenvolvimento de software, final dos anos 90, início dos anos 2000, como que era desenvolvido um software? Existia um problema, pode-se dizer, mas não necessariamente uma validação desse problema. Então, basicamente, a empresa, o board da empresa falou assim, ó, a gente tem um problema aqui, a gente precisa automatizar esse processo. Desenvolva um software para isso. Então, o gestor de projetos fazia a análise de processos ali. Cara, eu acho que tem que ser feito assim, 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 com uma metodologia de projetos. E aí, desenvolvia-se esse software, só que qual que é o problema? Como não existia uma metodologia específica para isso,
tem uma estatística, vocês podem buscar na internet, que naquela época, cara, para cada 10 softwares que eram desenvolvidos, cara, mais de 5 não ia para o mercado, porque não resolvia o problema. Então existia uma boa síntese de problema no que tange a gestão de projetos, mas não tinha uma boa síntese de problema em relação a produto. Daí que no final dos anos 90 começa a surgir as Big Techs, porque uma galera começou a sintetizar produto e modelo de negócio. A galera de Stanford também tem muito essa visão, né, de olhar o negócio primeiro para depois você ir para a tecnologia. E aí como que isso se dá, o olhar o negócio? Você vai entender comportamento humano, você vai entender economia, né, macro e microeconomia, você vai entender vamos dizer, filosofia. Cara, filosofia é um negócio muito forte. Acho que no Brasil tem-se eu diria que um preconceito de que filosofia é um negócio para quem vai abraçar árvore, né? Cara, é engraçado isso, mas, cara, no MIT, filosofia é um negócio extremamente complexo. Imagina você botar um engenheiro que conversa em nível de complexidade profunda para falar de filosofia. Então, assim, você acaba entrando num modelo de negócio sem aquela visão do software, né, da tecnologia, que é o input e o output. Você vai entender, pô, por que você clicou aqui? Ah, pô, por que você demorou pra clicar ou pra achar essa feature, né? Que é essa funcionalidade no software? Ah, por que a galera fica fazendo rollout no Instagram por horas? Então, você vai estudar comportamento humano, você vai estudar psicologia, você vai entender uma série de coisas para aí sim você, a partir disso, ter uma síntese de como você vai desenvolver o software. E aí você tem um software que, se você pegar as estatísticas de lá para cá, você tem softwares que têm uma maior aderência ao mercado. Ainda é um desafio no Brasil, tá? Não, a gente não vive vamos dizer assim, ainda o melhor dos mundos da área de produto. Acho que, cara, acho que a área de produtos ela é muito boa, mas também tem uma série de dificuldades, porque acaba puxando muita atenção também. Então, se você não tiver cabeça boa, não for uma pessoa no Sudeste você encontra muito isso, né? Galera de produto é muito egocêntrico e muito pela posição, que você está lidando com pessoas, então naturalmente tem que ser uma pessoa que consegue se relacionar com qualquer área. Então imagina, você tem que virar amigo do gerente de software, que geralmente é um cara introspectivo. Então, naturalmente, o gerente de produtos ele é uma pessoa muito visada dentro da empresa. E no Brasil, acho que dado as complexidades de lidar com diversidade no Brasil, de pessoas, ainda é uma área que, cara, tem um núcleo muito maduro, mas acho que tem muito a ser expandido, né? E sair um pouco do Sudeste também. Acho que tem muita coisa no Sudeste, acho que tem muita oportunidade para expandir isso para outros estados, e acho que ter vindo para cá acho que foi legal também, para que eu saísse um pouco da bolha lá e conseguir passar um pouco de síntese para cá. E aí por isso que hoje você tem Instagram, você tem TikTok, você tem hoje softwares que você tem o domínio do usuário praticamente. Se eu vou pegar o iFood, cara, por que o iFood ganha dinheiro? É porque ele tem o usuário na mão. Ele cobra 30% do restaurante, que, pô, imagina, você ganhar 30% do faturamento de um restaurante, você é o sócio do cara. Mas o restaurante ele fica refém de você, porque você tem o usuário na sua mão. Tipo, se você é o dono de restaurante e fala assim, ó, criei um aplicativo aqui, não compra pelo iFood, compra por aqui, cara, dificilmente você vai conseguir. Porque o iFood, quem criou o iFood, que é o gestor de produto, ele estudou o comportamento humano, ele estudou como que ele vai criar uma jornada para fazer com que o cara chegue do trabalho todo dia, vai lá e peça um iFood, isso vira um hábito. Né, que diga-se de passagem, se você for passar por uma consultoria financeira, a primeira coisa que eles falam para você é desligar o iFood, desinstala o iFood. Porque o iFood ele foi desenvolvido numa jornada de usuário, pensando na psicologia humana, que, cara, se deixar, é hábito. Você vai chegar do trabalho, você vai pedir um iFood todo dia, e aí você vai ver no final do dia, cara... Cultural hoje em dia, né? Cultural. Entendeu? Então, o gestor de produto, ele faz isso, né? Ele estuda o comportamento humano, ele entende macro e microeconomia. Então, pô, o iFood, acho que recentemente saiu uma pesquisa que entregadores de aplicativo que tinham uma incidência à criminalidade reduziu isso. Então, cara, é um negócio incrível, né? Então, imagina o cara o Product Manager do iFood, o pessoal do Zé Delivery, que tá vendo isso e fala, pô, lá atrás a gente tava pensando no comportamento humano do motoboy, cara, a gente tá reduzindo o índice de criminalidade porque o cara hoje tem uma opção... Já era planejado por eles isso? Não, isso aí são consequências. É uma eventualidade, né? assim, porque, querendo ou não, o cara planejou o aplicativo,
Aí ele dá o poder na mão do motoboy que vai fazer essa entrega e tal, e dá uma possibilidade dele ser autônomo. Então, é mais liberdade de trabalho pro cara. E aí o cara ele não precisa recorrer, ele acaba tendo menos incidência de recorrência de crime, tá ligado? Porque, pô, o cara vai acabar, pô, eu vou me meter num rolê errado, vou cometer um crime podendo ser preso, Aí ou vou tem- fazer um rolê de iFood de 99 e Entendeu? ganhar dinheiro honesto. Então, para os criadores, a taxa de criminalidade foi uma surpresa. Pô, Não era Eu, planejado. eu acho que não necessariamente pode ser uma surpresa, mas é uma eventualidade que não era o objetivo final deles. Até porque Correto. o objetivo final deles é vender. Correto. Vender o iFood e ganhar esses 30% por cima de cada restaurante. E aí é isso que eu acho massa, porque, tipo assim, entendendo essa parte da psique humana, a gente consegue trabalhar fatores da pessoa que não necessariamente era aquele o objetivo final do Sim. seu trabalho. E eu achei muito massa o que tu tava falando, porque, assim, meio que o gerente de projeto é esse cara que ele vai ser o especialista em tudo relacionado ao humano para fora do software. Correto. Tu também mexe com software, né? Sim, hoje eu não codo, apesar de estudar. Eu não, em nível de profundidade hoje eu não foco nisso, até porque eu acho que não é o momento. Mas eu tenho curiosidade, né? Eu gosto muito de linguagem Python. Ultimamente, antes de estar aqui, eu estava estudando muito teste, né? Teste de software, automação de teste em software. Porque isso ajuda a gente a ir para um outro nível também, né? Mas eu não. Eu diria que se eu falar, você coda, eu falo, não, não é meu foco. Né? Cara, é interessante isso, né? Porque assim, quando eu falo de macro e microeconomia, e esse resultado aí da criminalidade ser reduzida através do motoboy, eu gosto desse case porque quem é product manager, quem trabalha com produto, o case do Zé Delivery, pra mim, cara, é um dos cases mais incríveis que tem, assim, no mundo. No mundo. E isso porque eu tive aula com ACO do Zé Delivery. Usa. E o ACO do Zé Delivery, ele é de uma família chinesa, ele é brasileiro, de uma família chinesa, muito forte, assim, né? Um dia de origem chinesa. E esse é um cara muito inteligente, muito inteligente. E antes de ele, falando assim um pouco do que ele já trouxe pro mercado, tem Spotify sobre ele, pesquisem ACO do Zé Delivery. Esse cara, ele foi o cara responsável por escalar as marcas de cerveja da Ambev na China. Então, o cara, ele chegou em 2010 na China, numa China que, assim, não se vendia cerveja, era cerveja fundo de garagem. E aí, cara, eles tiveram o desafio de escalar o mercado de cerveja lá. Se você for jogar no Google hoje, mercado de cerveja na China, cara, é um dos maiores mercados do mundo. Que eles consomem mais a cerveja artesanal. Não, né? lá antes era só destilado. O chinês só consumia destilado. E a cerveja é ruim e tal, enfim. Mas, cara, esse cara é o cara responsável por escalar o mercado de cerveja na China. Então, assim, o nível cara, intelectual desse cara, assim, é bem legal. E aí ele contou todo esse case na aula dele de como que eles escalaram a cerveja na China, pra aí sim falar do Zé Delivery. E aí ele contou como que foi pensado o Zé Delivery, né? Tem todo um projeto de inovação dentro da Ambev e tal. E aí, cara, tem uma questão do Zé Delivery que é interessante a gente entender. Qual que é a diferença dele pro iFood? O iFood, ele foca muito no usuário final. É aquele negócio, pô, o cara do restaurante não vai conseguir criar o aplicativo dele porque o usuário final quer o iFood. O Zé Delivery, sabe qual que é o grande foco do Zé Delivery hoje? Quando a gente fala de os stakeholders ou os humanos que são envolvidos no Zé Delivery? Eu vou chutar aqui os depósitos. Não. Bebida, alguma coisa assim? Não, é o motoboy. Cara, em São Paulo, o motoboy do Zé Delivery ganha mais de qualquer outro motoboy em São Paulo. Eles pagam muito bem o motoboy. Assim, existe uma lista de espera para o motoboy conseguir entrar dentro do Zé Delivery. E quem tá dentro do Zé Delivery trabalha certinho para não sair. Porque se o cara recebe uma punição, ele corre o risco de ser banido e para ele voltar pra fila demora, tipo, cara, mais de meses. É questão de 1 ano pra você conseguir entrar no Zé Delivery. Então, aí quando eu falo de macro e microeconomia, o Zé Delivery, ele estudou o mercado de uma maneira que ele falou assim, cara, a gente precisa entregar a cerveja no máximo em 30 minutos. Quem que vai entregar essa cerveja? É o motoboy. Então, pô, vamos fazer um estudo aqui de comportamento, um estudo de economia. Então, assim, o pessoal do Zé Delivery não divulga isso, mas eu tenho certeza, quando você perguntou pra mim, pô, será que eles esperavam que iriam reduzir o índice de criminalidade? Eu não sei. Uma coisa eu falo, a galera de produto do Zé Delivery, quando foi lançar o Delivery, certeza que os caras estudaram
a vida do motoboy, acho que os caras com certeza devem ter feito trabalho de motoboy para entender a rotina dos caras, comportamento, de onde que eles vêm, para criar um produto aonde, cara, você tá em São Paulo e hoje não é só mais cerveja, né? O Zé Delivery entrega bebida não alcoólica, etc. Cara, em menos de 30 minutos você consegue receber uma bebida gelada na sua casa. E porque os caras olharam pro motoboy. Aí quando você volta pro software, dificilmente você vai ver um time de software, cara, vamos lá entender o motoboy. Aí o cara vai receber o input e output, né? Então acho que o case do Zé Delivery é um dos mais legais, assim, cara. Por mais que é um mercado que eu não consumo, né? De cerveja, mas assim, na síntese de negócio, os caras estudou macro, microeconomia, comportamento dos stakeholders e o pulo do gato não tá no software, o pulo do gato do negócio dos caras tá no motoboy, que ninguém dá, vamos dizer assim, né? Pô, quem olha pro motoboy, Olhava ainda. entendeu? Pô, e hoje, se for você ver, cara, o motoboy do Zé Delivery ganha bem pra caramba. É bem legal. A gente tá falando, tu quer fazer alguma pergunta? Agora? Então, eu gostaria só de fazer uma pergunta. Hoje o Otniel, ele é gestor de tráfego da Ace Brasil, né? Não. Produto. Produto, Aham. gestor de produtos da Ace Brasil, que é uma das maiores edtech aqui do Cariri. Aham. E hoje a INSE ela tem finalidades voltadas para áreas educacionais, da região da nacionalidade todinha brasileira e até no exterior também. Como foi essa migração do agro para parte da edtech, da tecnologia em si, Pô, da parte legal. educacional? Pô, legal, cara. Isso aí é bem interessante essa pergunta. E eu acho que vou estender essa resposta também, tá? Por quê? Antes de vir para ensinar de educação, eu já tinha passado por EdTech. Então eu falei que a minha primeira startup foi a startup de agro, mas, pô, atleta acelerado, né? Falei, putz, cara, eu não vou ficar aqui 4 anos para eu começar a ganhar bem. Eu não tô aqui para verticalizar, subir de cargo. Eu tô aqui para escalar mercado e ganhar dinheiro. E aí chegou um momento lá que eu vi, pô, o CTO veio de uma empresa extremamente. O CTO lá ele é era ex-tech lead da Ford. Os caras estão assumindo da Ford como CTO para isso, CTO dessa startup. Então o cara já tinha um pensamento mais verticalizado, ele já tinha o time dele e tal. Eu falei assim, pô, eu não vou crescer rápido aqui. E aí eu já comecei a procurar vagas de mercado e eu queria muito consultoria. Porque consultoria você cresce muito rápido e você ganha experiência muito rápido. E é o que eu queria, pô, se eu ficar 1 ano numa consultoria, eu vou passar por vários mercados, adquirir muito conhecimento, e aí depois, pô, eu vou ganhar dinheiro. E aí eu peguei, surgiu uma oportunidade numa EdTech, que é uma grande EdTech hoje no Brasil também. Eles conectam jovens que estão terminando cursos de engenharia com o mercado de trainee. Então eles têm um público bem específico. E lá eu fui gestor de produtos, gestor de parcerias. Então o que eu fazia? Eu fazia essa. Não estava tão ligado para software, mas muito para o comportamento humano. Então a gente atendia as grandes empresas que contratavam esses jovens depois do curso. E antes de contratar o curso, o que esses jovens faziam? Então tinha o curso de gestão de projetos. Nós fazíamos um projeto junto com a Ambev, com a Bung, só com grandes empresas. A gente falou assim, Ambev, aonde você tem um problema de gestão de processos? Ah, a gente tem um problema no centro de distribuição em Bauru, por exemplo, São Paulo. Ah, beleza, a gente vai colocar uma squad de 6 alunos lá. Esses 6 alunos, com a nossa metodologia, vai desenvolver um projeto, entregar save financeiro, e aí você seleciona os que você achar melhor. Então é tipo um programa de estagiários durante 6 meses que, a galera aprendia muito. Então, se pegar a galera que tava saindo de engenharia, pô, sangue no olho. E muitos eram contratados. E eu era o cara que fazia o meio de campo entre o aluno e as empresas. Então eu tinha uma squad que fazia toda essa gestão. Cara, a gente tinha turma de 400 alunos. Né? Então, curso de 6 meses, a cada 6 meses isso renovava, né? E, pô, foi uma experiência incrível. Diga-se de passagem, os founders lá eram os caras brasileiros que veio dos Estados Unidos pro Brasil e encontraram essa dor. Falou, putz, tem um gap de mercado aqui. Os caras fora da curva, assim, o diretor de operações do cara, assim, matemático, estatístico, bizarro. Então foi um aprendizado gigantesco. Dali surgiu uma oportunidade para ir para uma software house na época, consultoria, que era o que eu queria. Porque consultoria, cara, você participa de vários projetos, de vários mercados, e é muito acelerado o crescimento. Isso já era meio que na pandemia ali, no meio da pandemia. E aí, nessa software house, eu entrei. Eu tinha 3 projetos na minha mão. Então, eu, cara de produtos, e 2 squads de tecnologia. Nessas 2 squads eram 3 projetos. Uma era uma startup de telemedicina. Tinha um projeto de dados para o agro também, mas a gente só fazia a análise do dado. Eu fazia toda a gestão das entregas e mandava. Então, não tinha tanto... vamos dizer assim, tanta demanda dentro do agro, era só troca de informação e dados para essa empresa.
e tinha uma fintech que trabalhava com cobrança universitária. Então os caras acham uma brecha de mercado onde as universidades tinham uma dificuldade gigantesca de inadimplência. Então essa fintech, ela pegava e fazia a cobrança dos alunos, geria toda a parte de inadimplência e conseguia trazer uma melhor gestão. Então eu tinha esses 3 projetos. Então nessa software house, cara, eu tive experiência de uma startup de medicina, conheci o mercado de medicina, pô, de cima a baixo, de venda de medicamento, como que funcionava, e comecei a ter conexão com o fintech. Já tinha tido algo inicial na do agro, né? Porque a gente pegava dados pro crédito. E, pô, tô gostando disso aqui. Cara, foi a época que eu tive burnout, que eu colei as placas, foi bem sinistro. Mas tava ganhando bem na pandemia. E aí, depois disso, eu fui para uma outra consultoria que chama Stage, que é uma... Cara, foi 6 meses de processo seletivo, super extenso, que era uma consultoria boutique de japoneses que saíram da Accenture, que é uma das maiores consultorias do mundo. E esses japoneses saíram da Accenture e montaram a consultoria deles. A gente chama que é as consultorias boutiques, né? E na época que eu entrei, já tinha mais ou menos umas 50 pessoas. Cara, foi 6 meses de processo, case, entrevista, só entrei. Aí eu acho que é o ponto alto da minha carreira ali, né? Porque nessa consultoria, mais ou menos, eram vários projetos. Então eu tive a oportunidade. Até antes disso, né? Fazendo parênteses, eu passei por um projeto na Unimed. Na Unimed não. Unimed? Não. A Redditor. A Redditor comprou uma grande empresa e a gente foi responsável por desenvolver um aplicativo antes da venda. Então imagina que o aplicativo é um ativo da empresa. Então eles queriam vender a empresa e para isso eles desenvolveram um aplicativo, isso virou um ativo, a empresa ficou um pouquinho mais cara. Em 3 meses a gente tirou um aplicativo do chão, fez esse deal para a Redditor, em 3 meses, pô, ganhei uma grana e aí eu fui para a Stage. Na Stage foi algo muito parecido. Lá eu tive uma experiência muito forte com o setor bancário. Isso é público, tá? Que eu acho que eu posso falar. Tem até na internet, que é quando a TOTUS fez uma joint venture com o Itaú, que foi um deal de 1 bi. O Itaú botou 500 milhões, a TOTUS botou 500 milhões para desenvolver uma fintech. Então, isso é público, eu acho que eu posso falar porque tem noticiário, né? Então, eu não sou proibido de falar. Algumas coisas tem NCJ, não posso falar, mas basicamente a TOTUS tem todo o RP deles. Não é segredo para ninguém que a TOTUS tem mais de 50% do mercado de RP e muitos dados. E o Itaú é a principal esteira de crédito do país. Então, eles criaram essa fintech para que os dados que vêm da TOTUS pudessem ser tratados para ter previsibilidade de crédito e o Itaú vinha com a esteira de crédito dando escoando o crédito, né? Então, foi um aprendizado gigante e até aí, cara, eu já tinha passado por agro, já tinha passado por medicina, área de saúde, já tinha passado por educação. Bem, né? Pô, eu já tinha uma cancha de mercado, tipo, e estudando tudo em nível de profundidade, tomando porrada, né? Então, assim, quando eu chegando aqui na INSE, aí respondendo a sua pergunta que eu estendi bastante, né? Cara, eu já tinha tido uma cancha já de EdTech, já entendia como que funcionava. Então, LMS, que em 2021 estava começando a pandemia, que todo mundo que tinha aula presencial passou para online, então teve um boom do mercado de LMS. Então, tive acesso a isso na hora que estava começando a onda, né? Tipo, de desenvolvimento de LMS. Então, eu já tinha, antes de vir para cá, o mercado de educação para mim não era tão, assim, não era uma surpresa, né? Eu já entendia bastante. Nem sofri tanta imigração, né? Não, já entendia. Na verdade, eu fiquei bem surpreso, né? Porque quando eu fui abrir o capô do carro, né? Cara, 1,5 milhão de professores na base. Ninguém tem isso no Brasil, Como foi né? o primeiro contato com esse Brasil assim? Como conheceu? Cara, então, isso é interessante. Porque eu já conhecia pessoas aqui em Barbalha antes de conhecer a INSE. Então, eu tenho um pastor que fica ali na cidade de Abiara. Ele é gaúcho e ele é missionário aqui. Então, eu já conhecia, já fazia uns 2 anos que eu servia ele com metodologia de negócio para o projeto que ele tem aqui. Então, eu já não conhecia fisicamente a região, mas eu já estudava o Triângulo do Juazeiro por causa do Klaus, né? Que eles mandam um abraço para ele. Então, eu já conhecia, assim, o Triângulo do Juazeiro, porque, cara, quase que diariamente eu conversava com o Klaus, fazia reunião, etc, etc. E eu tava enjoado de São Paulo. Eu falei, cara, eu tenho que sair um pouco daqui, sabe? Minha família já também tá tudo na roça, só minha irmã tava em São Paulo e todo mundo já independente. E aí eu falei assim, vou ver o que tem pra aquele lado lá do estado do Ceará. E aí no LinkedIn tinha uma vaga
que não era para Product Manager, não era para gestor de produto. Era para teste de software. Que era no começo do ano passado, né? No final do ano passado eu tava estudando teste de software. Vou me inscrever aqui, né? Já vou colocar em prática. E aí, o João encontrou meu perfil, ele entrou em contato comigo, a gente fez a entrevista. Cara, na época, assim, era um salário bem abaixo do que eu tava acostumado. Eu falei, mas, eu quero aprender, eu vou colocar a mão na massa. Não vai ter tanta cobrança, porque eu já falei pra ele que eu tô em transição. Eu tava com a visão também de querer sair pra fora do país e tal. E eu falei, acho que ficar aqui uns 12 meses aprendendo teste de software e testando vai me dar cancha pra ir pra fora do país e ser teste de software lá. Eu queria ir pra lá. E só que aí respondendo sobre quando eu vi o modelo de negócio, que eu fui começando a entender, eu falei assim, caramba, os caras tá no Triângulo Juazeiro, cara, um negócio interessante. Até então eu não sabia que era 1,5 milhão de usuários na plataforma, Bastante, né? Não tinha tido a dimensão ainda, mas eu falei assim, tem algo a mais aqui, que inclusive já tinha identificado que eu poderia ajudar na área de produtos. Porque eu vi que tinha ainda, assim, vamos dizer, perto do que eu já tinha tido de experiência, cara, tinha muita coisa que eu poderia contribuir a mais do que só trabalhar com teste de software. E aí eu vi que um mês depois, 2 meses depois, eu já estava fazendo Scrum Master, que é o cara que tem um outro papel também, que acho que eu não vou resumir aqui, né? Fiz o papel de Scrum Master, e aí, acho que depois de 3, 4 meses, eu estava pegando o papel de gestor de produtos também. E aí, cara, estudando o mercado, assim, acho que se a gente for olhar até de base de gestão pública, acho que nem o governo tem 1,5 milhão de usuários na base mapeado do jeito que a gente tem, né? Então, acho que visando os próximos anos, a gente tem vamos dizer assim, costumo brincar, um megazord na mão para realmente mudar algo na educação, da mesma forma que o Zé Delivery fez no mercado de bebidas. Né? A Ambev tinha uma série de dados lá que, se vocês fizerem isso, a gente consegue verticalizar muita coisa. Eu acho que a gente tem essa oportunidade aqui e estamos trabalhando para isso, né? Então, vamos chegar lá. E aí a gente chegou agora no Otniel do presente, né? Passou por toda essa história de como foi que tu entrou na área, do agro ali, passando pela consultoria, fintech, medicina. Chegou aqui na INSE, estamos agora no INSECast e a minha pergunta para você é: se você pudesse dar um conselho pro Otniel de 10 anos atrás, qual seria esse conselho? Cara, legal isso aí, hein? Bom, quando eu saí do ensino médio em 2010, todos os meus colegas de classe foram pro ITA, pra Poli, pra FEI, que é tipo as faculdades mais difíceis de São Paulo. Ou foram pras federais. Né? O menos inteligente foi pra Federal do Pampas, que ele não queria competir muito. Aí o cara foi lá pra fronteira, acho que com o Paraguai, foi pra Federal dos Pampas. E, cara, eu não quis fazer faculdade. Eu comprei uma briga em casa, porque, imagina, meu pai investiu em educação em mim, educação boa pra eu chegar no final de 2010, formando um técnico de engenharia pronto pra ir pra faculdade, eu não quero. Cara, meu pai virou do avesso, né, velho? E eu queria ser atleta. E eu comprei a briga. Eu falei, cara, não tinha quem me fizesse ir pra faculdade. Eu já tava saturado de química, física, matemática. E eu acho que foi uma das épocas mais difíceis pra mim. Porque pra mim para mim era muito claro, eu via a galera nos Estados Unidos fazendo faculdade, praticando esporte em alto nível. Eu não conseguia entender por que não conseguia. Eu falei, não é possível, cara, que eu não consigo praticar esporte em alto nível, estudar e depois ir pro mercado e no momento certo, né, com maturidade, trabalhar numa empresa e tal. Eu queria treinar jiu-jitsu, competir, mas as faculdades aqui não comportavam, não tinha uma bolsa, não tinha um programa legal. E na época eu fazia parte de uma das principais equipes de jiu-jitsu de São Paulo. Era, cara, as equipes, o Miau, treinava os Miau, os irmãos Miau. Cara, era a tropa. Então a gente batia de frente com as principais equipes. Então, pro menino novo, ninguém queria ir pra faculdade. Então eu abandonei e não quis ir pra faculdade, fiquei até 2017 treinando. E às vezes me passava isso, né? Tipo, putz, será que eu tô fazendo certo? Será que, a decisão que eu tomei foi uma decisão certa? Eu sofri tem muitos anos com síndrome do impostor, né? Porque eu me achava meio burrinho. Inclusive no jiu-jitsu, a galera, não sei se você passou por isso, né?
E o Eduardo treina jiu-jitsu e os caras falavam assim, ó, cara, pra ser campeão de jiu-jitsu você não pode ser muito inteligente. Você tem que ser meio burrinho. Já. Então, assim, Já lá era escutei assim. bastante. Né, os caras mais inteligentes e tal. Então, eu me fazia de burro, velho. Não ficava trocando ideia de matemática com os caras. Era negócio de treinar jiu-jitsu. Então, eu sofri um pouco dessa síndrome do impostor, visto que eu vim de uma educação boa. E você me perguntando, pô, será que eu tomei boas decisões, tal, fazia terapia e tal. Então, respondendo um pouco dessa sua pergunta, o que eu falaria pro Otiniel dessa época é que, cara, ele não errou em tomar essa decisão, sabe? Acho que sim, eu paguei um preço. Eu acho que até pra galera mais nova aí, né? Cara, tomem decisões, corram risco, mas saiba que vai vir um preço. Eu paguei um preço, eu diria que pesado até. Graças ao bom Deus, eu consegui ter uma infraestrutura ali pra cuidar da minha mente, não me perder. Passei por situações muito difíceis que, enfim, eu acabei perdendo um pouco a mão também. Mas, cara, me deu cancha, né? Me deu experiência de vida. Eu não faria nada de diferente. Talvez teria lidado com algumas coisas no esporte de maneira diferente para conseguir ser mais bem sucedido, mas assim, toda essa, vamos dizer assim, conhecimento diverso que eu tenho hoje, que me fez entrar lá naquele programa da Fundação Estudar, para um cara que tinha acabado de vir de MBA em Harvard e falar assim, pô, meu, eu queria ser igual você, porque se eu tivesse jiu-jitsu eu teria conseguido bolsa em Harvard. Pô, aquilo ali para mim deu um estalo. Eu falei, cara, eu não errei e eu não perdi tempo, né? Porque acho que é uma das coisas que meu pai mais martelava, essa perda de tempo aí com esporte, podia estar estudando. Então eu me sentia meio um cara atrasado. Mas, pô, quando eu fui para o mercado, que eu entrei nas startups, que eu comecei a ver, cara, o esporte é uma das coisas que mais me ajuda a sintetizar coisa rápida. Né? Então, o desenvolvimento da corporeidade, né? Disciplina também, né? O jiu-jitsu Pô, trabalha muito isso. a com disciplina. certeza. A disciplina, o sangue no olho, né? E eu digo, e o sangue no olho você consegue controlar também para lidar com pessoas, porque nem todo mundo é acelerado igual a gente, né? Então você tem que ter aquele. Pô, no esporte, cara, quando eu saí do esporte e fui para esse setor. É como se você saísse de um ambiente de esportivo e você fosse para um ambiente civil. As pessoas, elas. Cara, a vida do esporte é totalmente. Eu vou dizer, é 7 vezes mais acelerada. Entendeu? Eu não sei, né? O Eduardo treina jiu-jitsu, mas, cara, lá a gente falava um com o outro quase que brigando. Se você entrasse no treino e falou, mano, os caras vão se matar. Eles são inimigos. E não, cara, a gente almoçava, vivia junto, velho. Sabe? Dividia lanche, pagava uma inscrição do outro, assim, era tudo uma irmandade, né? Que a gente Tem fala. isso, companheirismo também, né? Companheirismo gigante. Só que assim, era muito intenso, né, velho? Sair na porrada e assim. E aí, quando eu vou pra essa área mais de mercado profissional, imagina a minha cabeça, né? Um Tasmania, e eu tive que aprender a, né, segurar essa onda. Então, o esporte ajuda a gente a se adaptar muito, muito rápido, né, para novas situações. Então, acho que o Otiniel dessa jornada aí aprendeu muito e tá fazendo com que eu consiga avançar no dia de hoje, sabe? Pô, muito bom. E agora é o nosso quadro de todo o programa. Chegou a hora do ping-pong. Boa. Vamos lá. Essa é boa. Otiniel, um sonho. Cara, um sonho, bom, o que me veio na mente de cara aqui é ter 4 filhos. Acho que é um bom sonho. Justo. Um sonho Justo, é um bom sonho. Bom encaro. Tá bom. Bom encaro. Eu acho. Boa. Muito bom. Parafraseando isso aí, eu ouvi isso, né? Um filho sempre vem com pão embaixo do braço, né? Eu falei, bom, então é um sonho bom. Então, acho que a primeira coisa que veio à mente foi isso. Depois que eu voltei pro corpo de Cristo, acho que construir legado e nos filhos, desenvolver paternidade é um negócio que a nossa geração precisa. Um medo. Cara, um medo, vamos dizer assim, eu acho que até estender um pouquinho essa resposta, sabe? Eu, por mais que eu sou neto de pastor, venho de uma família cristã, eu saí da igreja com 15 anos de idade. E eu não preciso estender isso aqui, acho que quem é cristão sabe, o diabo ele não é inovador, né? Então quem é filho, neto de pastor, já vai saber mais ou menos o que foi pra mim carregar essa, vamos dizer assim, essa responsabilidade, enfim. E quando eu voltei pro corpo de Cristo, cara, uma das coisas que me pegava muito é meio atrasado, sabe? Aquela sensação que, pô, eu fiquei atrasado no tempo em relação a um monte de coisa que Deus poderia ter travado na minha vida, que poderia ter destravado na minha vida. E pra mim, pra aquilo que eu acredito, né? Eu acredito em Jesus e eu acho que Deus me protegeu de muita coisa. Eu poderia ter sido muito mais sucedido antes dos 30, mas até pelo que aconteceu com alguns colegas meus à minha volta, que foram bem sucedidos antes dos 30, eu vi que Deus me protegeu muito.
sabe? E quando eu voltei pro corpo de Cristo, isso ficou muito claro. Então eu tinha uma sensação muito forte de eu perdi tempo. E sabe aquele negócio, pô, fui pro esporte, podia ter ganhado mais dinheiro, podia, pô, sair de uma escola muito boa, conhecimento, cara, pra mim tá rico pra caramba já. E aí eu recebi uma palavra sobre remissão dos tempos. Em que, tipo, cara, eu ia ter todos os meus sonhos, eles iriam se cumprir, nada ia ficar pra trás. Então, hoje, com 33 anos, eu tenho um medo, assim, vamos dizer assim, já não é mais um medo, mas eu tenho um senso de urgência. Pra que, cara, aquilo que eu tiver que fazer nessa terra, eu consiga cumprir tudo. Tipo, nada do que, cara, for pra mim, no que tange. Eu não tô falando de dinheiro, mas, cara, de projetos, de expansão de visão. Eu quero chegar, nem que seja aos 120 anos, cumprindo tudo que Deus tem pra mim. Acho que talvez por isso os 4 filhos, né? Porque se sobrar alguma coisinha, os 4 vão tocar também. Então, eu tinha muito esse medo de chegar aos 30 e poucos anos e, cara, não ter cumprido tudo que eu sonhei e tal. E, cara, a gente tá aí. Eu tenho muitos sonhos pra fora do país ainda, tenho um monte de planejamentos e, em nome de Jesus, que eu consiga cumprir, né? Sendo instrumento de Deus na terra, expandindo o reino. E vamos pra cima. Um filme. Boa, um filme. Cara, é o Gênio Indomável. Eu esqueço sempre o nome do protagonista desse filme. O Matt Damon. Isso, cara, esse filme é incrível. Inclusive é um filme, como eu falei lá atrás, né? Lá no MIT, esse filme ele passa ali em Boston, né? Com a galera do MIT e tal. E ali é um lugar que é um dos sonhos que eu tenho, que é de construir algo ali, que tange a vida acadêmica e tal. E quando eu assisto esse filme, assim, é muito legal, né? Porque o personagem em si é justamente um cara meio não linear, né? Então, assim, você pega a galera que vai pro MIT, cara, estuda muito, bom matemática, bom em física, tal, passa no MIT e tal. Esse cara não, é um cara meio que improvável. Era o cara que trabalhava limpando o chão das salas do MIT, mas muito bom em matemática, né? Se você for ali, é um cara até que é neurodivergente, talvez, justamente por ser um gênio indomável e tal. E é um filme, assim, que me encanta muito, assim, sabe, cara? É bem legal. E envolve muita filosofia, é um filme meio que poético ali, né? Então, eu citaria esse filme, O Gênio Indomável. E por uma época também, acho que pega alguns filmes ali dos anos 90, é bem interessante. Tá na minha lista tem muito tempo. Já assistiu? Não, ainda Cara, é muito bom. Eu tenho muito bom. vontade. É pra minha lista também. Eu vou te falar assim, até pra quem não gosta de matemática, cara... Não, é clássico. Você quer Clássico. fazer uma pessoa gostar de matemática? Meu, entende Gênio Indomável, que você vê que, mano, é um cara que, tipo, basicamente... não sei se eu vou acabar contando spoiler aqui. Né? Por favor. Não. Eu que não Calma aí, assisti calma aí. Ainda não assisti. Um- Vamos lá. Posso dizer um? Vai. Um hobby. Um hobby, cara... Bom, eu acho que eu posso citar até 2, mas porque eu vou citar um que é a vaquejada. Eu acho que, pô, a gente tava falando aqui desse, né? Entendi minha pergunta, já ia perguntar um tipo de festa. Pô, acho que a vaquejada como hobby, acho que é um 2027, acho que é um hobby que eu quero construir aí. Eu acho que o principal, acho que é treinar, né, cara? Acho que treinar o jiu-jitsu virou um hobby pra mim. Acho que, quem sabe um dia eu volte a competir aí no Masterzão, né? Acho que treinar jiu-jitsu com uma turma legal, né? Pô, voltar aquela vibe. É difícil até montar uma turma legal, né, meu? E depois que eu voltei pro Corpo de Cristo também, então, juntar uma tropa que pense igual, tal, acho que isso é bem legal. Com ideias diferentes, né? Então acho que jiu-jitsu é o primeiro lugar e agora a vaquejada tá no radar. Tem mais alguma pergunta aí? Eu tinha, mas esqueci. Deixa eu ver aqui uma. Eu tenho uma. Você disse que trabalhou com a consultoria japonesa. Correto. Otiniel, qual é a melhor gíria japonesa? Cara, eu acho que, eu não diria gíria, mas o osso, sabe o osso do Osso jiu-jitsu? do cumprimento, aham. Oxi. Eu cometi uma gafe uma vez, porque assim, né, o osso, pra gente, o osso, por cara que tem na jiu-jitsu, quem criou o osso foi nós, e não o japonês, né? Só que pro japonês você falar isso é uma afronta, né? E os caras têm uma identidade muito forte, né, meu? Sim. Aí um dia eu tava almoçando com o meu líder, e esse meu líder eram dois CEOs, né? Um mais comercial e o outro mais matemático. Aí ele falou, pô, Tinial, gíria de São Paulo, né? Pô, meu, e
e o osso lá, meu, você sabe o que que significa? Aí eu falei pra ele, né? Falei, não, toda vez que você vai cumprimentar, você fala osso, tal, é uma sigla em japonês, tal. E, pô, eu falei isso pra um japonês. Aí, cara, e o os, eu não vou saber pronunciar o os, né? Mas é uma palavra extensa no Sim, japonês. eu também esqueci. Não, aí ele lançou, meu, ele saiu da gíria do Faria Limer pro japonês. Ele mandou lá o osso em japonês. E eu fiquei super sem graça, né? Porque ele meio que deu uma mensagem. Eu falei, meu, quem criou isso aí foi nós, então não foi vocês. Calma Né? aí, irmão. Mas assim, muito sutil. Os caras são muito educados. Levado Né? na esportiva. Levou na esportiva. Eles são. Mas pra bom entendedor, meia palavra basta, né? Não fala em Meio osso basta. não. Então a gíria japonesa, acho que o os virou uma gíria pro jiu-jiteiro, né? E é uma Sim. palavra muito forte no Japão. E diga-se de passagem, cara, foi assim. Hoje foi o ápice da minha carreira ter trampado com os caras. Assim, é outro nível, outra cultura. É tipo, a cultura japonesa é dentro do Brasil. Você entra às 7 da manhã, sai 10 horas da noite e assim, respirando pelo nariz, soltando pela boca, sem reclamar. Né? A galera assim, focada. Então, pra mim foi um aprendizado gigantesco. E acho que pra eles foi legal também, né? Eu acho que eu sempre tenho amizade com eles ainda, né? E eu acho que por ser esse atleta, por ser um cara que aprende rápido, dinâmico, cara, eles gostaram bastante, né? Foi um perfil interessante. Então, é algo que eu sempre tô mandando mensagem, sempre que aparece projeto, a gente tá trocando ideia. E aí fica o osso, né? O osso da Gira japonesa. Gira brasileira do osso numa corporeidade japonesa. E por fim, lembrou? Lembrei. Vai lá. Uma comida típica aqui que você começou a gostar. Depois que Cara, chegou boa. aqui. Boa. Eu não sei se é uma comida típica, né? Mas a carne de carneiro. Pô, carne de meu, carneiro, por favor, de que consome carneiro é bastante. bom. Meu amigo, eu perdi uns quilinhos, né? O pessoal tá até comentando aí. Mas, cara, os primeiros 30 dias aqui, velho, eu comi muita carne de carneiro, velho. E carne de carneiro com baião de 2, né? Porque o baião de 2 aqui é, vamos dizer assim, ele é um pouco mais leve, eu diria. Baião molhado ou seco? Não, eu prefiro o baião solto. Eu prefiro o baião solto. Putinha, é bom, hein? Opinião, né? Tá Também bom. o povo faz baião com feijão verde, fava. Tipo, os meus bom avós, demais, o baião lá onde os meus avós é mais pesado. O baião solto pesado, o baião solto lá onde os meus avós é muito pesado, porque, cara, vai fava, feijão verde, vai, cara, um monte de Faz um condimento. feijão tropeiro. É basicamente isso aí. Aqui não, aqui o baião solto ele é um pouquinho mais leve. Não, Aí só você joga- arrozinho, Às vezes é um feijãozinho. feijão mulatinho com arroz, uma verdurinha e pronto. Aí, pô, Bom com a demais. carne de carneiro aí fica dá aquele peso, né? Pois é, cara. Estamos chegando no final do nosso programa e aí eu queria perguntar se você tem alguma... Queria perguntar, não. Quero pedir para você passar um recado para o nosso público, para quem tá assistindo a gente, falar uma mensagem. Boa. Cara, eu vou falar um negócio aqui do fundo do meu coração. Acho que foi uma das primeiras coisas, as primeiras conversas que eu tive quando eu cheguei aqui, né? A gente tava almoçando, né? Com o Henrique, com o João, a Jaque, o Bruno. E eu já tinha estudado a região, como eu falei, o Klaus, já conversava com o Klaus sobre agro. E eu acho que o Triângulo de Juazeiro, cara, pra quem tá aqui, tem tudo pra se tornar uma nova Petrolina, sabe? E acho que a única coisa que falta pra isso acontecer aqui é a mentalidade. Sim. Eu não sei se eu deveria estar falando isso, porque acho que se a partir do momento que o pessoal daqui do Triângulo de Juazeiro começar a ter uma mentalidade, sabe, de prosperidade, de investir o tempo, o dinheiro em coisas que vai fazer com que a cidade cresça, principalmente no que tange a agro e tecnologia, cara, isso aqui tem tudo pra virar uma Petrolina, velho. A gente tá a 3 horas de viagem de avião de 7, se eu não me engano, 7 a 9 capitais. Então, eu não sei se vocês sabiam disso. Aqui é equidistante entre as Cara, capitais do Nordeste. Meu amigo, a gente tá, se eu não me engano, são 9 capitais. A gente tá 3 horas de avião de 9 capitais. Isso aqui parece com a agro. Tipo, cara, é incrível. Entendeu? Eu fui. Meu segundo dia aqui em Juazeiro, eu fui de Juazeiro do Norte pra Crateús. Eu conheci umas 20 cidades no estado do Ceará. Dessas 20 cidades, cara, umas 9, 11 cidades boas pra agro. Tipo, eu olhava Pasto A Verde. região é boa meu pra agro. amigo. A região é muito boa. Isso que eu fiz os dois trajetos. Eu fiz o trajeto, que é o trajeto só terra, e fiz o trajeto, que é o trajeto via os riachos lá, né? Que é o trajeto onde tem água. São dois trajetos pra ir pra voltar. Cara, ambos, terra boa, velho. Terra Pasto Verde. Só que o negócio que me chamou a atenção, eu falei, pô, eu passei numa cidade, cara, assim, Pasto Verde, meu gado magro. Eu falei assim, pô, você passa por uma cidade, você vê o Pasto Verde, o gado magro,
cara, o que tá Tem faltando? alguma coisa muito errada aí. Tem alguns momentos errados. Eu lembro dos meus pais. Pô, falta conhecimento, falta investimento correto, incentivo, mentalidade. Entendeu? Então, assim, cara, não tem como o Juazeiro do Norte dar errado, velho. Assim, é questão de tempo. Aconteceu que aconteceu com Petrolina, por exemplo. Petrolina, cara, hoje é um dos maiores PIBs do Nordeste. Se eu não me engano, tá em terceiro, quarto lugar como PIB. E já foi uma região de muito sofrimento também, de seca. E, meu amigo, hoje os maiores exportadores de fruta do Brasil tá lá em Petrolina, velho. Então, eu acho que eu cheguei no lugar, aqui em Juazeiro no momento certo. Porque não tá nem muito pra trás e eu também não tô chegando quando estiver chegando em Petrolina, porque hoje Petrolina tá dominado, né? Tem muita oportunidade, mas aqui, cara, eu diria que o pasto aqui ainda tá verde pra plantar e Sim, aqui é bom. Aqui quem é bom estiver pra ouvindo investir. aí, aproveita. E quem é da terrinha aqui, né, É meu? o momento. Ao momento. Então, cuida pra cuidar, né? Dito isso, chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço aqui ao meu co-host, o Eduardo, e eu principalmente agradeço ao Otniel. Cara, muito bom te conhecer. Você é o cara. É nóis, macho. É isso, galera. Muito obrigado por assistir e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu.